Boa tarde a todos e todas. Gostaria de apresentar o trabalho desenvolvido por Marcela Peterson e Antônio Aleixo, administrado hoje por mim, sobre fatores psicossociais gerados na interação com clientes. Foi um estudo feito numa empresa de engenharia. As palavras-chave são riscos psicossociais, relação com o cliente e saúde ocupacional. Primeiramente, apresentar os autores. Marcela Miranda Peterson, ela é a CEO da CRIOR, Organização de Desenvolvimento Humano no Trabalho, é psicóloga, especialista em psicologia industrial e organizacional e ergonomia, com foco em saúde e segurança no trabalho. Tem mais de 30 anos de experiência em comportamento de segurança, análise psicométrica, de condutas humanas em contexto de risco, fatores psicossociais no trabalho e desenvolvimento humano. É mestre em psicologia industrial e mestre em engenharia de produção e atualmente está fazendo doutorado em engenharia de produção na UFMG. E eu, que estou apresentando, sou engenheiro ambiental, especialista em engenharia de segurança do trabalho e ergonomia. Tenho 20 anos aí de atuação na área de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Auditor aí das normas ISO 9.1445. Sou mestre em sistema integrado de gestão, pós-graduado em fisioterapia do trabalho e ergonomia e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Há 20 anos trabalhando com isso no mercado. Apresentando o trabalho aqui para vocês, como forma resumida, né? Claro que posteriormente é interessante vocês verem, darem uma olhada lá no artigo, apesar de ser um artigo curto, que é a relação de trabalho entre os colaboradores, os profissionais da empresa com os seus clientes. Muitas vezes a gente analisa somente os fatores psicossociais dentro da organização, mas é interessante a gente extrapolar essa análise, porque muitas das consequências ali dos fatores psicossociais e alguns riscos psicossociais são gerados na interação com o cliente, são gerados fora do ambiente de trabalho, porém relacionado ao trabalho. Então, ele investiga a relação com o cliente como um fator, como um risco psicossocial, né? Uma dimensão que é realmente frequentemente aí negligenciada nas análises de saúde e segurança. Foi conduzido numa empresa do setor de engenharia que presta serviço para diversos tipos de clientes e utilizou como instrumento o CRIO PFQ, que foi desenvolvido pela Marcela Peterson, patenteado e aprovado em diversos conselhos aí de ergonomia, inclusive fora do país, né? E aí com diversos fatores estressores ali dentro dessa metodologia, né? E os resultados, eles realmente indicam que os riscos psicossociais não se limitam aos fatores internos da organização, né? É muito importante considerar essa dinâmica com o cliente nesse tipo de avaliação. Bom, então, interação com clientes é um fator muito importante que deve ser considerado, principalmente para empresas prestadoras de serviço. A relação com clientes, né, trazem grandes impactos negativos aí na saúde mental, especificamente nesse estudo de caso que foi feito, né? Impactos relevantes aí em falta de autonomia, pressão por prazos rígidos, exigências contraditórias, muitas vezes partindo do cliente, falta de suporte organizacional, até por uma questão de não entrar em embate com o cliente, né? Limitação da comunicação aberta e carga de trabalho excessiva, exatamente para cumprir os prazos que são rígidos ali, né? E esses fatores aí evidenciam um risco à integridade emocional dos trabalhadores, né? E apontam uma necessidade de um protocolo mais firme, né, para a proteção dessas interações externas. Então é interessante esse estudo ser utilizado como base de alguns protocolos para esse tipo de interação, né? E aí é a importância de reconhecer, né? Por que o estudo é importante? Reconhecer o cliente como um elemento ativo nas dinâmicas de risco psicossocial, né? Porque atualmente os modelos são mais voltados para dentro da empresa, né? E mesmo num contexto técnico, isso realmente acontece, né? Não só num contexto de gestão, mas também num contexto técnico de discussões aí acaloradas entre
entre o fornecedor e o seu cliente, né? E essa constatação amplia a compreensão sobre as origens aí do sofrimento psíquico e gera demanda aí para novos estudos, novos fatores aí para serem incluídos dentre o rol aí dos fatores dos riscos psicossociais. Então foi de forma resumida, bem rápida aqui. Acessem o artigo. Caso tenha alguma dúvida, ficamos à disposição. Muito obrigado.